Saudações! Nós fizemos um primeiro vídeo de 10 minutos sobre o livro Mal-Estar da Civilização de Sigmund Freud. Agora, enquanto eu mostro imagens da minha cidade, Catalão, no estado de Goiás, eu quero fazer algumas leituras, e também comentar sobre essas leituras do mesmo livro. São palavras do próprio Freud. Tomemos como exemplo a evolução da cidade eterna. Os historiadores ensinam que a mais antiga Roma foi a Roma Quadrata, um povoamento rodeado de cerca no Monte Palatino. Seguiu-se então a fase do Septimonte, uma federação das colônias sobre os respectivos montes. Depois a cidade, que foi cercada pelo muro de Sérvio Túlio, e ainda mais tarde, após todas as transformações do tempo da República e dos primeiros Césares, a cidade que o imperador Aureliano encerrou com seus muros. Nós inclusive temos alguns fios no Twitter sobre isso, sobre Roma. Quer ver se eu lembro de deixar aqui nos comentários para vocês verem que é um assunto que eu particularmente acho muito interessante. Certo? Acho que vou até fazer um vídeo sobre isso. Não acompanharemos mais as mudanças sofridas pela cidade. Perguntemos-nos agora o que um visitante da Roma atual, munido dos mais completos conhecimentos históricos e topográficos, ainda encontraria desses velhos estágios. Excetuando algumas brechas, verá o muro de Aureliano quase intacto. Em certos lugares, achará trechos do muro de Sérvio Túlio, trazidos à luz por escavações. Se tiver suficiente informação, mais do que a presente arqueologia, e acredite, descobriu-se muita coisa. Inclusive, eu vou até dar um break, vocês estão vendo? Restaurante popular. Almoço, refeições a R$2. Isso é bancado pela municipalidade. É muito importante, porque ele fica no centro da cidade. Ele oferece comida para estudantes, tem muitas escolas aí em volta. Isso aqui é o estádio de futebol do time da cidade, o Crack, certo? A Arena Rifert, o antigo Genervino da Fonseca. Isso que vocês estão vendo é um clube da terceira idade. Tem piscina, salão de dança, de baile, um parquezinho. Minha cidade até que não é tão feia não, gente, ela é bonitinha. Mas vamos continuar com a cidade maior e mais importante, que é Roma. Nesses lugares há ruínas atualmente, mas não das construções mesmas, porém, e sim de restaurações de épocas posteriores, feitas após incêndios e destruições. Não é preciso dizer que esses resíduos todos da antiga Roma se acham dispersos no emaranhado de uma metrópole surgida após os últimos séculos, a partir da Renascença. Seguramente, ainda muita coisa antiga se acha enterrada no solo da cidade ou sob as construções modernas. É assim que para nós se preserva o passado, em sítios históricos como Roma. Façamos agora a fantástica suposição que Roma não seja uma moradia humana, mas uma entidade psíquica com um passado igualmente longo e rico, no qual nada que veio a existir chegou a perecer, no qual, juntamente com a última fase de desenvolvimento, todas as anteriores continuaram a viver. Isso significa que em Roma dos palácios dos Césares e do Septizonium de Séptimo Severo ainda se ergueriam sobre o Palatino, que os castelos de Sant'Angelo ainda mostrariam em suas ameias estátuas que adornavam até a invasão dos godos, etc. Mais ainda, que no lugar do Palácio Caffarelli estaria novamente, sem que fosse preciso retirar essa construção, o templo de Júpiter Capitolino, e esse não apenas em seu último aspecto, tal como viam os romanos da época imperial, mas também naqueles mais antigos, quando ainda apresentava formas etruscas e que era ornado com antefixos de terracota. Onde agora está o Coliseu, poderíamos admirar também a desaparecida Domus Aurea de Nero, a Piazza della Rotonda. Veríamos não só o atual Panteão, como nos foi deixado por Adriano, mas também a construção original de Agripa. E o mesmo solo suportaria a igreja de Maria Sopra Minerva e o velho templo sob o qual ela está erguida. Nisso, bastaria talvez que o observador mudasse apenas a direção do olhar, ou a posição, para obter uma ou outra dessas visões. Evidentemente, não há sentido em continuar tecendo essa fantasia, que leva ao inimaginável, ao absurdo mesmo. Quando queremos representar espacialmente o suceder histórico, isso pode se dar apenas com a justa posição do espaço,
um mesmo espaço não admite ser preenchido duas vezes. Nossa tentativa parece uma brincadeira ociosa. Ela tem uma justificação apenas. Mostrarmos como estamos longe de dominar as peculiaridades da vida psíquica por meio da representação visual. Há uma objeção que ainda devemos levar em conta. Pode nos ser questionado por que escolhemos justamente o passado de uma cidade para fazer a comparação com o passado psíquico. Também para a vida psíquica, a hipótese da observação, da conservação de tudo que passou, vale apenas na condição de que o órgão da psique tenha permanecido intacto, de que seus tecidos não tenham sido afetados por traumas ou inflamação. Mas interferências destruidoras que poderíamos equiparar a essas causas de doença não faltam na história de nenhuma cidade, mesmo se ela teve um passado menos agitado que Roma, mesmo se ela, como Londres, jamais foi devastada por algum inimigo. Ainda a evolução pacífica da cidade implica demolições e substituições de prédios, que a princípio torna inadequada para essa comparação com o organismo psíquico. Nós nos rendemos a essa objeção, e renunciando a um formidável contraste, voltemos para um objeto de comparação em que todo caso é mais afim, o corpo humano ou animal. Mas aí também deparamos com a mesma dificuldade. As fases anteriores do desenvolvimento não são conservadas em nenhum sentido, desfazem-se nas posteriores, as quais fornecem o material. Não se pode ver um embrião no adulto. A glândula do timo que a criança possui é substituída pelo tecido conjuntivo após a puberdade, deixando ela mesma de existir. No osso largo do homem podemos desenhar o contorno do osso infantil, mas esse desapareceu, ao se estirar e adensar até atingir sua forma final. O fato é que a conservação de todos os estágios anteriores, ao lado da configuração definitiva, é possível apenas no âmbito psíquico e não temos como representar visualmente esse fenômeno. Talvez levemos longe demais essa suposição. Talvez devêssemos nos contentar em afirmar o que passou para ficar conservado na vida psíquica não tem necessariamente que ser destruído. De toda maneira, é possível que também na psique elementos do antigo sejam apagados ou consumidos, via de regra ou excepcionalmente, a tal ponto que não possam ser reanimados ou restabelecidos. Ou que, em geral, a conservação depende de certas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos a respeito. Podemos tão só nos ater ao fato de que a conservação do passado na vida psíquica é antes a regra do que a surpreendente exceção. Agora, eu, enquanto mostro para vocês a minha adorável cidade, gostaria de fazer um adendo. A questão aqui é que Freud trata do pensamento ocidental. É muito improvável que vocês achem psicólogos, analistas, psicanalistas, na verdade, no interior da China, da Arábia, do Irã, da Ásia Central, da Índia, do Camboja, do Vietnã, da África, ou mesmo da Rússia. A psicanálise é a cura para uma doença do Ocidente. É a nossa civilização que nos adoece. Certo? E, Leiter, mesmo falando isso, você continuaria admitindo esse raciocínio freudiano que partiu de Roma? Eu falei, não, perfeitamente. Roma é a síntese de toda a maldade, de tudo que aconteceu na história do Ocidente. Eu quero ler um pouco sobre isso para vocês, num fio que eu escrevi e está disponível no Twitter. Só um momento. Eu gosto de evitar o simplismo. Acho que isso me deixa um pouco eloquente, mas a tese geral do Freud, da psicanálise como um todo, é que nós guardamos dentro de nós etapas do nosso passado. Então, como eu estou falando que o Ocidente é um legado romano, vou admitir isso, o Ocidente é um legado romano, vamos entender Roma. Mas desde o princípio. Eu quero que vocês entendam que dentro de cada uma das bilhões de células de um ser humano, e são muitos bilhões, existe um núcleo celular. Dentro de cada núcleo celular existe uma série de cromossomos
E dentro de cada cromossomo estão as moléculas de ADN que nós herdamos dos nossos pais biológicos. É importante entender que somente os homens têm o cromossomo Y e que as mitocôndrias têm o seu próprio ADN, que a gente herda apenas de nossas mães. Então é possível traçar a origem genética de cada ser humano tanto pela linhagem paterna, que só é transmitida através do cromossomo Y, quanto pela linhagem materna, que só é transmitida pelas mitocôndrias. Outro conceito importante para a gente trabalhar aqui nessa origem é o conceito de haplogrupo. O que é um haplogrupo? É um grupo grande de haplótipos, que por sua vez são séries de alelos em lugares específicos de um cromossomo, herdado de um único progenitor, proveniente de um único ancestral comum com mutação de polimorfismo de nucleotídeo único. Em inglês isso se chama SNP. O cromossomo Y original, ou seja, o primeiro homem da espécie humana, surgiu em algum momento entre 270 mil e 359 mil anos atrás na África. Dele surgiu o primeiro haplogrupo, o A, depois o B. Esses dois só existem originalmente em povos africanos. Mas entre 98 mil e 101 mil anos atrás, surgiu o haplogrupo CT. Todos os seres humanos fora da África descendem dele. E ainda seres humanos do leste da África, do sul da África e de pequenas porções específicas do centro-oeste africano, os Hausa. Vamos lá. Todos os homens que carregam o clado CT, ou seja, vamos nos concentrar nos seres humanos de fora da África, têm cromossomos Y com SNP mutante M168, juntamente com P9.1 e M294. Essas mutações estão presentes em todas as linhagens humanas masculinas modernas, exceto a A e a BM60, que são encontradas quase que exclusivamente apenas na África. O pessoal do clado CT permaneceu na África mais ou menos de boa por uns 27 mil anos. Até que 74 mil anos atrás houve a maior explosão vulcânica dos últimos 2 milhões de anos, a do Monte Toba, em Sumatra. Foi tão imensa que mudou o clima da Terra por anos e quase extinguiu a humanidade. Na verdade, muitas espécies de seres humanos foram extintas. Nessa conjuntura, houve a mutação SNP-P143. Deve-se destacar que mutações sempre acontecem, mas se as condições ambientais continuarem as mesmas, dificilmente elas serão vantajosas e, portanto, não prosperarão. No entanto, em épocas de grandes mudanças ambientais, as coisas mudam. Inclusive, um resfriamento global de grandes proporções pode ter abaixado o nível do mar o suficiente para que os seres humanos conseguissem, enfim, atravessar o chifre da África e chegar no litoral da Península Arábica. Nessas condições difíceis, uma mutação específica prosperou, a SNP-P143, que deu origem ao haplogrupo CF, que ainda existe em seres humanos vivos, no povo Shan, que é um povo Thai que vive junto à fronteira da China com o Laos, em Mianmar. É provável, pois, que essa mutação, SNP-P143, já tenha surgido fora da África. 60 mil anos atrás, um homem desse haplogrupo teve outra mutação, provavelmente na Índia, a SNP-M89, que deu origem ao haplogrupo GHJK. Pouco depois, mais uma mutação fez surgir o haplogrupo HJK, e em seguida o IJK, e por fim o K2, 50 mil anos atrás. 3 mil anos depois disso, ou seja, 47 mil anos atrás, surgiu o K2b, que deu origem ao haplogrupo P, que surgiu na Indochina e ainda existe entre os Aeta das Filipinas, ao noroeste. Os Aetas são um povo negroide, preto mesmo, cabelo enrocado, só que pequeno, muito musculoso, que originalmente habitava aquelas Índias antes da invasão dos austronésios vindos da China por Taiwan. Mais alguns P se dirigiram ao norte e deram origem ao P1, que surgiu entre a Sibéria e a Ásia Central, 32 mil anos atrás. Do P1, 27 mil anos atrás, emerge o haplogrupo R, o qual, após 3 mil anos, deu origem ao haplogrupo R1, dos antigos norte-eurasianos. Os antigos norte-eurasianos são os últimos ancestrais comuns entre os romanos e a maioria dos indígenas americanos. Por que não todos? Porque hoje se sabe que alguns grupos indígenas sul-americanos
tiveram como origem o Sahul, que é um continente que não existe mais. Eles juntavam na mesma massa territorial parte das Ilhas Salomão, a Papua Nova Guiné, a Austrália e a Tasmânia. Esse povo vivia onde hoje é a Papua Nova Guiné. Indígenas sul-americanos, principalmente do grupo G, são originários desses lugares. Chegaram aqui nas Américas, na América do Sul, 27 mil anos atrás. E não de indígenas que vieram muito tempo depois, descendentes dos antigos norte-eurasianos pelo Estreito de Bering. Perfeito? Vamos lá. Esse indígena que descende dos antigos norte-eurasianos, que são todos os da América do Norte, incluindo o que se chama América Central, e tem uma carga genética muito alta na América do Sul, eles têm parentesco com os chineses, mas também com os romanos, veja só. Por quê? Porque esse haplogrupo R deu origem ao haplogrupo R1, pela mutação em SNP M173. Dos R1 surgiram os R1A, 22 mil anos atrás, no Planalto iraniano, e os R1B, entre 18 e 15 mil anos atrás. Certo? 5.800 anos atrás, houve uma mutação importantíssima, a SNP M420, no haplogrupo R1A, e daí surgiu o R1A1A, que contribuíram geneticamente tanto para a civilização do Vale do Indus, os harapianos, quanto os proto-indo-europeus da cultura Kurgan, que são, em resumo, os indo-europeus, ancestrais das populações indianas, iranianas e europeias. E isso inclui os romanos. A partir desse momento, a arqueologia, a cultura, importa mais que a genética. Por quê? Porque a maioria dos europeus são descendentes de dois grupos, na verdade são três, né? Mas vamos falar de dois. O R1A, encontrado nas populações de caçadores-coletores do Mesolítico, tanto europeias quanto indianas e centro-africanas, e o R1B, dominante na cultura Yamaya, núcleo da cultura Kurgan e cerne indo-europeu. Então, os indo-europeus são os descendentes diretos do R1B, ainda que tenham se miscigenado com R1A1. Mas o que foi essa cultura Yamaya? A cultura Yamaya foi uma mistura de caçadores-coletores de origem no R1B do leste europeu com a população caucasiana de coletores R1B mais basal, que resistiu à última idade do gelo em aparente isolamento, mais os já citados R1A1. Graças à interpretação dos genes, sabemos que eles eram europóides, altos, um pouco mais morenos que os europeus atuais, com olhos castanhos escuros e cabelos amendoados. À medida que foram indo para o oeste, os Yamaias se misturaram com populações locais. Essa é a origem primitiva de Roma. O que modernamente se sabe pela genética, arqueologia e linguística é que os proto-ítalo-célticos moravam na Europa Central, entre os Alpes e o Danúbio, e se separaram entre povos itálicos e célticos entre 2000 e 1500 antes da Era Comum. Os que foram para o sul se tornaram povos itálicos. Sabe-se modernamente que os lusitanos são afins a esse grupo itálico, não são célticos. Por muito tempo achou-se que os lusitanos tinham origem celta, ou pelo menos celtíbera, mas não. A evidência mais provável é que eles têm ligações muito mais profundas com os povos itálicos do que com os povos célticos. O fato é que 3 mil anos atrás, nos pântanos do baixo curso do rio Tibre, os latinos, um povo itálico vindo do norte, ergueram um óppidum, um castro, no Monte Palatino, ao que o Freud fez referência, o qual os etruscos, uma civilização muito mais avançada do norte, chamaram de Rumon, que quer dizer o rio, no caso o Tibre. Os nativos passaram a chamar esse óppidum de Roma. O óppidum de Roma não era diferente daqueles dos demais povos latinos, que viviam todos em comunidades rurais e que provavelmente assimilaram ou escravizaram os povos nativos originais e formaram vários desses agrupamentos, os quais, por sua vez, se coligavam entre si. Estamos falando não só dos latinos, mas dos faliscos, um povo muito próximo, só que dominado pelos etruscos, dos úmbrios, dos sabinos, dos équos, dos volscos, certo? Os primeiros óppida, de toda forma, podem ser associados aos latinos especificamente, foram encontrados na região do atual Monte Albano, numa área de origem vulcânica, no centro do Lácio. Como já foi dito, esses povos faziam confederações, e a primeira a surgir foi a de Alba Longa, no 8º século antes da Era Comum.
Eles eram agricultores. Mas o que eles cultivavam? Trigo, cevada, farro, cenoura, alcachofra, xerívia, fava, ervilha, couve, figo, pera, vinha, oliveiro. E também criavam porco, carneiro, cabra, pombos e gado. Certo? Vamos traçar esse longo caminho. Antes de nós entrarmos novamente na justificativa de que o Ocidente tem origens romanas e que não, isso não é bom, pelo contrário, isso é péssimo. Vamos voltar a Freud. Ele disse o seguinte: em muitos homens há um sentimento oceânico e, inclinados a fazê-lo, vamos remontar a uma fase primitiva do sentimento do eu, para surgir uma nova questão. Que direito tem esse sentimento de ser visto como fonte das necessidades religiosas? Porque o Ocidente é uma religião. O Ocidente precisa desesperadamente de uma religião. Fosse qual religião que fosse, seja o cristianismo, como era no início, seja a religião liberal, a do individualismo ateu e racionalizante que surgiu após o iluminismo. Freud segue dizendo o seguinte: para mim esse direito não é seguro. Um sentimento pode ser uma fonte de energia apenas quando é ele mesmo expressão de uma forte necessidade. Quanto às necessidades religiosas, parece-me irrefutável a sua derivação do desamparo infantil. Cara, esse sentimento infantil do ocidental é o bolsominion, o conservador americano, né, que o trumpista, não só o trumpista, o liberaloide do Partido Democrata, certo? Com todas essas invenções do wokismo, é a prova de que esses tipos, seja o bolsonarista, o redneck eleitor do Trump, a classe média branca ensandecida, o oqueísta, essas pessoas não são maduras. Elas não são maduras. Essas pessoas são infantis. Elas não querem crescer. Certo? Vamos voltar. Inclusive, ao começo mesmo. Voltando. Quanto às necessidades religiosas, relembrando, parece-me irrefutável a sua derivação do desamparo infantil e da nostalgia do pai despertada por ele. Tanto mais que esse sentimento não se prolonga simplesmente desde a época infantil, mas é duradouramente conservado pelo medo ante o superior poder do destino. Eu não saberia indicar uma necessidade vinda da infância que seja tão forte quanto a de proteção paterna. Isso explica aqueles dementes na porta dos quartéis, né? Eles não conseguem se proteger. Eles são medrosos, eles são covardes, eles são crianças, são infantiloides. Desse modo, continua Freud, o papel do sentimento oceânico, que poderia buscar o restabelecimento do narcisismo ilimitado, narcisismo ilimitado, é excluído no primeiro plano. Podemos rastrear a origem da atitude religiosa, em claros contornos até o sentimento do desamparo infantil. Talvez se encontre algo mais nisso, mas atualmente ainda está envolto em névoas. Posso imaginar, Freud prossegue, que o sentimento oceânico tenha se vinculado à religião posteriormente. Esse ser um com o universo, que é o seu conteúdo ideativo, apresenta-se como uma tentativa inicial de consolação religiosa, como um outro caminho para negar o perigo que o eu percebe a ameaçá-lo do mundo exterior. Cara, isso é tão o evangélico conservador. Confesso uma vez mais que me é bastante difícil trabalhar com tais grandezas quase inapreensíveis. Um outro amigo, ao qual um insaciável afã de saber impeliu as mais incomuns experiências, terminando por transformá-lo num sabe-tudo, assegurou-me que nas práticas da yoga, Índia, é o que nós vamos falar hoje, como afastar-se do mundo exterior, o fixar a atenção nas funções do corpo, com métodos especiais de respiração, pode-se realmente despertar em si novas sensações e sentimentos de universalidade,
que ele apreende como regressões a estados arcaicos da vida psíquica, há muito tempo descoberto pelos indianos, não pelos ocidentais. Enxerga neles um fundamento fisiológico, por assim dizer, de muitas sabedorias da mística. Nesse ponto, se ofereciam nexos com obscuras modificações da vida psíquica, como o transe e o êxtase. Quanto a mim, sinto-me levado a exclamar com o mergulhador de Schiller: alegre-se, quem respira na luz rósea. Freud continua: em um futuro de uma ilusão, eu estava menos interessado nas fontes profundas do sentimento religioso do que naquilo que o homem comum entende como sua religião. O sistema de doutrinas e promessas de que um lado lhe esclarece os enigmas deste mundo com invejável perfeição e de outro lado lhe garante que uma solícita providência velará por sua vida e o compensará numa outra existência as eventuais frustrações dessa. Essa providência, o homem comum só pode imaginar como um pai grandiosamente elevado. Apenas um ser assim é capaz de conhecer as necessidades da criatura humana, de ceder a seus rogos e ser apaziguado por seu arrependimento. Tudo isso é tão claramente infantil, tão alheio à realidade, que, para alguém de atitude humanitária, é doloroso pensar que a grande maioria dos mortais nunca se porá acima dessa concepção de vida. E quando eu falo que a psicanálise é profundamente ateizante e ateísta, é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou fazendo julgamento, se é certo ou se é errado. É um fato. O próprio Freud está aqui constatando. Mas, continua Freud, ainda mais vergonhoso é constatar que um bom número de contemporâneos, embora percebendo como é insustentável essa religião, procuram defendê-la palmo a palmo, numa lamentável retirada. Quase nos juntaríamos às fileiras de crentes para lembrar a advertência: não invoquem o santo nome do Senhor em vão. Cara, eu vi um Rios, né? Do Geyer, aquele deputado misógino que estava envolvido na morte de 2 pessoas, quando aparentemente ele atropelou 2 seres humanos estando bêbado. Mas que é um moralista, bolsonarista, que vive atacando as mulheres, os gays, todo mundo, ódio. O infeliz teve a pachorra de publicar um vídeo de um ator recitando o Pai Nosso em aramaico. Cara, esse sujeito é ateu. Ele é ateu. Por que eu tenho certeza que o Geyer é ateu? Porque se ele tivesse religião, se ele acreditasse mesmo em Deus, ele saberia que o canto mais profundo do inferno espera pessoas como ele. Certo? Então não estou falando daquele que crê. Certo? Aquele que crê é uma coisa. Um explorador da fé alheia é um tipo de ateu, devasso, sociopata. Mas vamos continuar. Que invoca o santo nome de Deus em vão, né? Freud disse: não invoque o santo nome de Deus aos filósofos que acreditam salvar o Deus da religião, substituindo por um princípio impessoal, espectralmente abstrato. Ele não chegou a conhecer os liberais, os wokeístas, mas ele está definindo eles. Certo? Se alguns dos maiores espíritos dos tempos passados fizeram o mesmo, não se pode invocá-los nesse ponto. Sabemos por que tinham que fazê-lo. Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria ter esse nome. Então nos ocorrem as conhecidas palavras de um dos nossos grandes poetas e sábios, ao se manifestar entre os laços da religião com a arte e a ciência. Está falando de Goethe, que escreveu o seguinte: quem tem ciência e arte, tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tem a religião. Por um lado, a religião é aí colocada em oposição às 2 maiores realizações do ser humano. Por outro lado, afirma-se que ela pode representar ou substituir ambas. O evangélico, o bolsonarista, mostra isso com absoluta clareza. No que toca, principalmente o bolsonarista. O evangélico ainda dança, ainda canta. O bolsonarista, não. Se quisermos privar o homem comum de sua religião, tudo indica que não teremos a nosso favor a autoridade do poeta.
tentaremos um caminho particular para a apropriação do seu dito. A vida, tal qual nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. Sem construções auxiliares, não é possível, disse Theodore Fontane. Existem 3 desses recursos, talvez. Poderosas diversões. É para isso que serve a internet, né? Para isso que serve a Netflix. Que nos permitem fazer pouco dessa miséria. Gratificações substitutivas, que a diminuem. E substâncias inebriantes, que nos tornam insensíveis a ela. Eu tenho esse livro aqui e eu vou dar um jeito de comentar. Baudelaire, Nas Flores do Mal, fala sobre isso. Eu agora acho que eu vou começar a gravar esse tipo de vídeo também. Eu acredito que eu devo isso a quem me ouve, quem me vê. Conteúdo de mais qualidade, né? Mas voltando a Freud, para ele algo desse gênero é imprescindível. É para as distrações que aponta Voltaire, ao terminar seu Cândido, com a sugestão de cada qual cultivar seu jardim. Uma tal distração é a atividade científica, né? Os liberais praticam isso. As gratificações substitutivas, tal como a arte as oferece, são ilusões face à realidade. O sertanejo universitário, Netflix, os filmes Dragões, Marvel versus DC Comics, Duas moscas da mesma merda, tipo Oppenheimer e Barbie, e por aí adiante. Mas Freud continua dizendo que elas não são menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que tem a fantasia na vida mental, do ocidental mais do que de qualquer outro. Os entorpecentes influem sobre o nosso corpo, mudam a sua química. Não é fácil ver o lugar da religião nessa série. Teremos que lançar ainda mais longe o nosso olhar. A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta satisfatória. E talvez sequer a tenha. Muitos do que puseram acrescentar-se. Se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor. Mas essa ameaça nada altera. Albert Camus deixa isso muito claro, né? Inclusive eu também quero fazer um vídeo sobre esse texto do Albert Camus, o suicídio. O seu pressuposto parece ser aquela humana soberba de que já conhecemos tantos exemplos. Ninguém fala sobre a finalidade da vida dos animais, a menos que ela consista em servir aos homens, talvez. Freud não conheceu os vegetarianos e os veganos, eles se preocupam com isso. Bons seres humanos. Mas isso também não é sustentável, pois com muitos animais o ser humano não sabe o que fazer, exceto descrevê-los, classificá-los, estudá-los. E inúmeras espécies animais se furtaram também a esse uso, ao viver e se extinguir antes que o homem a visse. Novamente, apenas a religião sabe responder à questão da finalidade da vida. Dificilmente erramos ao concluir que a ideia de uma finalidade da vida existe em função do seu sistema religioso. O Ocidente é uma religião, a religião liberal. Então passaremos à questão menos ambiciosa, o que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção da sua vida. O que pedem eles da vida e desejam nela alcançar. É difícil não acertar a resposta. Eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem 2 lados, uma meta positiva e uma negativa. Quer a ausência da dor e do desprazer e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. No sentido mais estrito da palavra, felicidade se refere apenas à segunda. Correspondendo a essa divisão das metas, as atividades dos homens se desdobram em 2 direções. Segundo procura realizar uma ou outra dessas metas, predominante ou mesmo exclusivamente. Como se vê, simplesmente o programa do princípio do prazer estabelece a finalidade da vida. É o hedonismo. Certo? Mas antes de nós discutirmos o hedonismo, aí nós temos que voltar a Roma. Vamos voltar a Roma. Quem era o que fazia originalmente os romanos, antes de serem ocidentais? Eles eram agricultores, certo? Como a gente viu, eles cultivavam trigo, cevada, E, bom, criavam animais. Era um povo simples, mas que já tinha escravos. O hábito de ter escravos eles desenvolveram quando ainda era um povo ítalo-céltico.
ainda não se separaram dos lusitanos, que também tinham escravos, e dos celtas, que tinham escravos. Os indo-europeus tinham um hábito da escravização de outros seres humanos, a escravização pessoal. Os gregos também tinham escravização pessoal muito diferente da escravização pelo Estado, que tinha, por exemplo, as civilizações asiáticas, como os egípcios, os sumérios, os acádios, os primeiros hebreus, certo? Mas se Roma tivesse permanecido como um assentamento de agricultores, ela não teria entrado para a história. As coisas começaram a mudar quando a cidade cresceu a ponto de surgir a necessidade de escolher um rei. O que aconteceu por volta do 8º século antes da Era Comum, certo? Rômulo, supostamente o primeiro rei, é muito... não sei, acho que não existiu, ou talvez tenha existido alguém que... não sei. Mas, ao que tudo indica, Nuna Pompílio, o segundo rei, existiu, certo? E conseguiu uma certa estabilidade e permitiu que Túlio Hostílio, terceiro rei, destruísse Alba Longa, então a cidade líder do Lácio, unificasse todos os latinos sob o comando de Roma e trouxesse esses habitantes originais para a cidade de Roma, para uma das colinas de Roma. Se vocês gostam de história, mas a de Roma é muito interessante, então vamos tratá-la com um pouco mais de cuidado para a gente entender como surge o Ocidente. O que a gente sabe? Que Roma foi fundada há pouco menos de 3.000 anos por povos itálicos que vieram de onde hoje é a Suíça. Ela é a evidência viva de que incorporar povos estrangeiros, nativos e imigrantes, pode fazer surgir grandes civilizações, mesmo que elas literalmente comecem em um brejo. O Lácio era uma região pequena entre as terras dos Faliscos, dominadas pelos etruscos, na atual Toscana, ao norte, os Apeninos, ocupados por outros povos itálicos, ao leste, e terras dominadas por úmbrios e oscos, ao sul, além do mar Tirreno, a oeste. Geograficamente, é uma região junto ao mar, entre vulcões ao sul e áreas sedimentares ao norte, plana no oeste e rochosa e acidentada no leste, com pequenos riachos e de clima mediterrâneo. Isso quer dizer verões quentes e secos, com invernos suaves e chuvosos, só eventualmente nevando. Não havia nenhuma grande cidade por perto, e as comunidades daquela época eram especialmente agrárias. Tanto os romanos quanto os seus vizinhos itálicos viviam em Ópida, que eram pequenas aldeias muradas. As casas eram de barro e palha, e os templos eram feitos de tijolo e telha. O sagrado sempre ganhou um lugar mais importante. Incrivelmente, viver em um antigo pântano deu aos romanos algumas vantagens: solo fértil, acesso ao mar e seus frutos, proteção contra navios e cavalos. A escravização também ofereceu uma vantagem econômica dupla: aumentou a produção agrícola e permitiu a execução de obras públicas. Meu desprezo absoluto pelos ANCAPs, fora professarem crenças embasadas em um individualismo egocêntrico e mesquinho, também se assenta na burrice de achar que não deve existir nem solidariedade nem governo, tampouco interesse público. Civilização sempre pressupõe solidariedade. Roma deve seu nome e sucesso ao rio Tiber. Então vamos entender esse rio um pouco melhor. É um rio de pouco menos de 400 quilômetros, que nasce nos Apeninos e deságua num delta na cidade de Ostia, uma cidade litorânea vizinha a Roma. Seu nome em etrusco era Rumo, do qual veio o nome e a alma da cidade de Roma. Nele, os habitantes originais da região e primeiros romanos capturavam caracóis, caranguejos, camarões, lagostins, ostras, mexilhões e pescavam barbo tiberino, o tímalo e a perca europeia. Era uma vida simples. Os romanos criavam algumas galinhas como sagradas, mas também, evidentemente, as comiam e os seus ovos. Como, caso fossem ricos, também consumiam gansos, patos, pombos e fazões. Mas, de modo geral, apenas em contextos muito específicos. Não se comia carne para comer, ela era tão rara que era sagrada. O que eles comiam? A sociedade romana era quase estamental, o que é bem indo-europeu. A carne era um privilégio. Cereais e leguminosas eram a base da alimentação. Eles consumiam farro, cevada, trigo, na forma de pães, cuscuz e mingaus. Como também fava. A fava
era proibida aos soldados, ervilhas e lentilhas. As verduras e legumes eram mais acessíveis. Eles comiam couve, nabo, xeróvia, cenoura, alho, cebola. Assim que se levantavam, comiam mingau de pão molhado na água. Depois, qualquer coisa na hora do almoço, e a principal refeição era a cena. Pão, sopa e, se houvesse sorte, ovo ou peixe. Essa é a vida simples do romano. Evidentemente, duas coisas devem ser consideradas. A primeira é que aquilo que cada romano comia dependia muito de suas posses. Então, não era uma sociedade igualitária. E a segunda é que a quantidade e o tipo de alimentos disponíveis foi sendo ampliada à medida em que Roma foi se expandindo. Certo? Eu vou passar um link onde tem um fio que trata sobre isso, inclusive com links externos para receitas do que os romanos comiam naquela época. Mas vamos continuar com essa civilização. Desde o seu início, Roma nasceu como uma cidade treteira. Diferente da fase do Império, em que houve grandes períodos de paz, no fim da monarquia e por toda a República, a treta era um modo de vida. Quando se estuda Roma, fala-se de revoltas e guerra. Justo, pois era assim mesmo que eles viviam. Certo? A Roma do início. É claro que a comida romana era bem diferente da comida de restaurante caipira da minha cidade, Catalão, Goiás, que é a que eu estou mostrando para vocês. Enquanto eu mostro a comida goiana, tal, né, as bebidas goianas, esse tipo de coisa, para fazer uma analogia, teve um ex-Big Brother condenado por estupro, um macho escroto, né? Roma seria uma sociedade em que aquele indivíduo era o padrão. Mas o fato é que entre o 7º e o 6º séculos da Era Comum, a cidade caiu sob domínio etrusco. Isso mudou tudo. Mudou porque até então Roma era uma espécie de aldeias de caipiras ignorantes. Os proto-bolsonaristas, né? Olha só, gente, para quem gosta de bebida, vierem na minha cidade, dê um oi, se vocês não quiserem me chamar para comer um docinho, me peçam o endereço, que eu passo para vocês. Aqui se come bem. E por um preço bem razoável. Mas voltando. Os etruscos eram um povo muito mais sofisticado. E com eles os romanos aprenderam muita coisa que lhes foram úteis por mais de 1000 anos. Da escrita até a guerra. Como já falamos, sob a liderança de Túlio Hostílio, os romanos incorporaram ao próprio domínio quase todos os territórios habitados por povos latinos. Certo? Quando a cidade foi saqueada, eles deram direito aos plebeus e passaram a dirigir a sua opressão contra os escravos. A partir disso, seu modo de produção se torna efetivamente escravista. E a guerra se torna uma atividade rentável também para os plebeus, tipo Estados Unidos, né, na medida em que não tinham mais que abandonar suas terras para lutar. E bastava conquistar escravos na guerra e colocar eles para trabalhar para si mesmos. Os escravos substituíram os plebeus como mão de obra dominante. É o que os americanos estavam tentando fazer com a China. Eles emitiam dinheiro e os chineses trabalhavam, em troca desse papel que os americanos imprimiam. Essa é a ideia do capitalismo financista, rentista. Essa é a essência do capitalismo da civilização ocidental. Dera com os burros na água. Mas voltando aos romanos, passada apenas 2 gerações após essa invasão celta, as mudanças sociais e legais subsequentes, e os gregos já se lançaram contra os samnitas, um povo itálico que vivia mais ao sul. As guerras contra os samnitas deram à aristocracia romana uma enorme quantidade de terra e riqueza, e a muitos soldados deram escravos. As conquistas subsequentes nessas guerras e nas guerras contra Pirro, rei do Épiro, possibilitaram aos romanos criarem uma sociedade guerreira escravocrata, meio que Estados Unidos, né? Logo a seguir vieram as guerras púnicas, que de início permitiriam a Roma controlar toda a península, logo a seguida todo o mar Mediterrâneo. Vamos mostrar como são interessantes as analogias entre Roma e os Estados Unidos. Entre Roma e o capitalismo, que é a origem da doença mental, psíquica do Ocidente. De toda forma, no mesmo ano que conquistou Cartago, Roma também havia conquistado a Grécia. A república estava para se tornar um império. Uau!
Entender os processos que levaram às mudanças na sociedade romana de uma república para um império passa por compreender o grande papel que teve em Roma a escravidão e na sociedade o direito. O direito é fundamental para o capitalismo legitimar roubo, escravização, genocídio, toda sorte de coisas sórdidas. E isso não começa no Ocidente, não começa nos Estados Unidos, não começa na Inglaterra. Começa em Roma. É por isso que nós devemos tentar entender essa questão, certo? Então, se vocês me permitem, eu vou falar um pouco sobre o papel do direito e da escravidão em Roma. E creio que vocês vão conseguir perceber o papel disso na formação dos Estados Unidos e do mundo anglo-sionista, certo? A gente, inclusive, vai repetir as imagens da nossa cidade, porque nós não temos um banco de imagens assim tão grande, né? Mas vamos falar sobre o papel do direito e da escravidão em Roma, e por analogia no Ocidente. Se a gente refletir sobre o direito romano, é praticamente impossível não considerar que as suas preocupações basilares estavam relacionadas com a posse da terra, de escravos e posição política e social das pessoas. É lícito supor, como nós já explicamos, que o povo itálico descende genética e culturalmente de ítalo-céltico-lusitanos que vieram do outro lado dos Alpes e que já praticavam a escravização, antes mesmo de se assentarem no baixo curso do Tibre, cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. A escravidão era um elemento muito importante na sociedade romana. Sabe-se que primitivamente os pais podiam vender os próprios filhos como escravos e a dívida não paga poderia tornar qualquer um passível de ser escravizado. E esse era o caso não só entre os latinos, como provavelmente também entre os faliscos, um povo irmão dos latinos dominado pelos etruscos. O mesmo ocorria também entre todos os demais povos itálicos, certo? A escravização era muito mais comum entre esses do que entre os parentes celtas. E entre os gregos também era comum. Dominando o Baixo Tibre, muito provavelmente os latinos escravizaram a população aborígene após dominá-la. Um fato que pode, inclusive, ser atestado pela evidência genética. O primeiro conjunto de costumes escritos, talvez não seja muito adequado chamá-lo de leis, as 12 tábuas, escritas já no século V antes da Era Comum, no período republicano, permitiam a escravidão por dívida que os pais, abre aspas, alugassem os filhos. Dívidas poderiam ser punidas com a morte. É interessante notar que, mesmo no seu início, Roma não era uma etnocracia como os Estados Unidos, onde indígenas e escravos não eram por direito nem gente. Certo? A Declaração de Independência dos Estados Unidos começa com todos os povos são iguais perante o Tatá, mas esses todos os povos, evidentemente, nunca incluíram os negros nem os indígenas. É mais ou menos como o Brasil do B, né? Os Estados Unidos. De toda forma, mais do que a origem étnica, em Roma, por mais que essa importasse, foi muito mais importante para os romanos o dinheiro. A tábua 12 é bastante ilustrativa em relação ao modo de produção escravista romano, pois ela deixava claro que escravos eram considerados objetos, sendo incapazes para todos os atos e sem nenhum direito. Ser escravo em Roma não era apenas não ser livre, era não ser considerado humano. No V século antes da Era Comum, os romanos já tinham sua própria escrita, herdada dos etruscos e dos gregos. Essa nossa latina. 2 séculos seguintes, quando a República Romana já se configurava no maior poder da bacia do Mediterrâneo, adotou-se a escrita cursiva, mais prática para a administração e os negócios. Desde o governo de Túlio Hostílio, as guerras foram usadas por Roma como meio de se conseguir mais escravos, mais terras e mais dinheiro, bem como uma maneira de aliviar as tensões sociais. O bolsonarismo entendeu como a guerra, nem que seja simbólica, alivia a tensão de gente meio bêrbata, né? O modo de produção era escravista e o modo de vida, a guerra. Nesse sentido, o Foedus Cassianum, tratado assinado entre Roma e as comunidades da Liga Latina, foi muito importante para o desenvolvimento posterior do Império Romano, na medida em que colocou Roma na liderança de todo o Lácio. Roma usou dessa oportunidade para expandir o poder da República. Entre 338 e 339 antes da Era Comum, eles entraram em guerra com seus antigos aliados e, ao vencê-los, incorporou todos os latinos e também os volscos ao seu território. A cidade passou a se estender até a atual Nápoles.
Não devemos nos esquecer que Roma era uma sociedade estamental no seu início, indo-europeia, os indianos também, os gregos. No período republicano, essa sociedade foi marcada pelo conflito entre patrícios e plebeus. Inicialmente, tendo que servir nas guerras, tendo perdas sem obter ganhos, os plebeus foram se rebelando. E sucessivas leis foram lhe dando poderes, pelo menos aqueles das famílias mais ricas. A lei Licínia, do ano 367 antes da Era Comum, abriu o Senado aos plebeus, e a lei Hortência, em 287 antes da Era Comum, igualou eles politicamente aos patrícios. Disto resultou uma aristocracia que igualava os ricos, independente da origem. Existem várias, por isso que eu falo que Roma não era uma etnocracia, como são os Estados Unidos. Existem várias datas e eventos ligados a esse período, mas a veracidade desses deve ser vista com cuidado, pois o ofício de historiador na época não necessariamente estava conectado com o rigor dos fatos. O conceito de plebe, inclusive, sequer é bem estabelecido. Unificada, a elite econômica romana partiu para a guerra. No início do terceiro século a.C., Roma já era o poder dominante de toda a Península Itálica, e após a guerra contra Pirro, rei do Épiro, e primo de Alexandre o Grande, Roma conquista todo o centro e o sul da península. Mas Roma cometeu um erro de fundo muito grave. Graças às guerras, a República e depois o Império assimilavam as tecnologias dos povos conquistados, mas os próprios romanos, acostumados e entorpecidos pela facilidade da escravização, nunca foram produtores de tecnologia. Caso se compare o estado da arte entre Roma e a China no ano 200, é fácil ver que eles se equiparavam em termos de tecnologia. Mas no ano 400, Roma havia regredido e a China estava em um nível que a Europa só alcançaria 1000 anos depois. Incrível que tão poucos historiadores tenham dado atenção a isso. Não foram os cristãos ou a igreja ou o fim das guerras que destruíram Roma, mas a produtividade incrivelmente baixa do trabalho e a incapacidade de produzir tecnologias que compensassem isso. Incrivelmente, é o mesmo problema que vem afetando os Estados Unidos, certo? A baixíssima produtividade do trabalho no Império Romano colaborou para o surgimento do feudalismo. Vamos entender isso fazendo uma analogia. Um muro que está sendo construído para erguer o que viria sendo o feudalismo, que por sua vez daria origem ao capitalismo. O primeiro tijolo importante do edifício que viria a ser o feudalismo foi cozido ainda no Império Romano, a relação entre patronos e clientes. Quando Trajano conquistou a Dácia, outro tijolo foi cozido, pois as guerras eram as principais fontes de escravo para o Império e a essência do modo de produção escravista. Como Roma não investia em tecnologia, não havia aumento da produtividade. Se a produção tivesse que ser aumentada, era necessário aumentar o número de escravos. Como, da conquista da Dácia em diante, cessou a entrada de novos escravos, mesmo que a população aumentasse, a produção passaria a diminuir. Mas um grande número de escravos não trabalhava na produção, seja agrícola, nas minas, nas oficinas ou na manufatura. De fato, a sociedade urbana do século II tinha a maior parte dos escravos fazendo, na prática, trabalhos pouco produtivos nos trabalhos ou na casa de seus senhores. No século III, o Império Romano entra em crise, como era previsível. Sem tecnologias que aumentassem a produtividade, considerando o número de pessoas livres, os soldados, para serem sustentados diante das constantes guerras, que inclusive resultaram em perdas para os bárbaros, e escravos cada vez mais improdutivos, acabou gerando uma diminuição na produção, o que acabou levando a uma queda da atividade comercial, o que por sua vez fez a vida urbana entrar em decadência e depois em colapso. E isso conduziu a uma ruralização da economia. Abandonou-se as cidades para trabalhar-se como arrendatários em grandes propriedades. Foi isso que os ricos fizeram. E isso foi outro tijolo do futuro feudalismo sendo cozido. Já temos um quadro em que Roma foi se tornando rural. Mas a maioria das pessoas não era proprietária nem assalariada. E a vida urbana estava declinando. 2 tijolos muito importantes foram cozidos por Diocleciano. Por um lado, ele passa a exigir parte dos tributos em produto, o que desmonetiza o império, e por outro, passa a proibir que as pessoas abandonem o campo ou troquem de profissão, transformando a classe social em estamento. Um terceiro pré-tijolo foi a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, o que diminuiu a centralização política. Essa é outra característica feudal. Paralelamente,
A isso, o cristianismo, antes combatido, depois tolerado, em seguida permitido, foi oficializado sob Teodósio, no IV século. É importante destacar que o arianismo anterior a ele não era bem cristianismo, mas isso foi mais um tijolo. Uma figura que representou um papel muito importante na ascensão do feudalismo na Europa foi Átila, o Huno, que liderava seu povo desde a Ásia Central, na busca por novas pastagens e riqueza. Ele acabou empurrando os germânicos na direção do Império Romano, o que enfraqueceu Roma ainda mais. Quando Átila decide invadir Roma, foi dissuadido não por Valentiniano III, que era imperador, mas por Leão I, que era papa. Isso mostra que já no V século a Igreja Católica era talvez tão poderosa quanto o Império do Ocidente, e certamente liderava mais pessoas, mais um tijolo. A Batalha dos Campos Catalúnicos, em 451, reuniu o último grande general romano, Flávio Aécio, Meroveu, fundador da França, e Teodorico, rei dos godos. Juntos eles conseguiram vencer os hunos. Mas Flávio Aécio foi assassinado 3 anos depois por Rômulo Augusto, último imperador romano, por ciúmes. Ao assassinar seu melhor general, Rômulo Augusto selou seu fim e o do império. Adeus, Roma. Vimos que antes mesmo do fim do Império Romano, virtualmente todas as condições materiais que caracterizam o feudalismo estavam praticamente postas. Uma sociedade rural, quase estamental, politicamente descentralizada, unida por laços recíprocos e desiguais sob a Igreja Católica Apostólica Romana. Já era praticamente feudalismo. Quando o Império Romano do Ocidente deixa de existir, não é que a escravidão tenha sumido. Só que ela perdeu o sentido em um mundo no qual, cidade por cidade, a vida urbana estava sendo apagada e o comércio estava sendo extinguido. Em 456, já praticamente não havia cidades na Europa. Não é que não houvesse mais reinos, mas o fato é que esses proto-estados bárbaros eram muito efêmeros. Em um mundo quase sem manufatura e sem comércio, a riqueza era terra. Sem escravidão, novas relações de produção tiveram que ser construídas, e a palavra-chave era proteção. Com reinos germânicos atacando reinos germânicos, os nobres eram germânicos. Os que restaram dos celtas e dos romanos, em sua maioria, se tornaram camponeses, ou no máximo artesãos. A Europa se tornara pobre, e essa era a sua maior defesa. Não fazia sentido algum saqueá-la, de tão miserável que ela era. Surgiram os primeiros reinos ibéricos. Desde Meroveu, que nós vimos, lutou a Batalha dos Campos Catalúnicos, ainda no século V, quando ainda se falava gaulês em cantos isolados e o Império Romano ainda existia, os francos foram de todos os germânicos os que melhor se organizaram. Carlos Magno, no exato ano 800, assumiu o trono dos francos e isso criaria a Europa Ocidental. Ironicamente, foi ele que, ao criar um Estado central, mas sem dinheiro, acabaria tendo que se aliar aos nobres, que de funcionários foram se transformando em senhores feudais. Os barões, condes, duques, literalmente, se encastelar em seus domínios, e isso deu forma ao feudalismo. Quando ele morreu, seu império foi dividido, mas o feudalismo continuaria. Enquanto modo de produção, o feudalismo é um sistema estamental baseado em relações recíprocas e desiguais de produção e proteção. Com o tempo, o poder dos reis era apenas formal. O da igreja era um pouco maior. O feudalismo clássico, nesse sentido, surge após a morte de Carlos Magno, e sabemos que era um sistema de obrigações mútuas e desiguais. Os nobres, abre aspas, protegiam a todos e se dividiam em suzeranos e vassalos. Havia uma ordem de títulos nobilárquicos, que começavam com escudeiros e cavaleiros, depois em ordem crescente, barão, visconde, isso era baixa nobreza, condes, marqueses, duques, grão-duques, arquiduques, infantes, príncipes e o próprio rei. Evitava-se o casamento entre pessoas de nobilarquias diferentes, sobretudo a alta nobreza, de modo que, no fim, todos os nobres se tornaram meio parentes. Isso acabou gerando, por exemplo, a doença dos Habsburgos, que, ironicamente, tem origem anterior à própria Roma. Se alguém quiser que eu fale sobre isso, eu faço um videozinho. Depois, na base da pirâmide estavam os servos, que se diferenciavam dos escravos por estarem presos à terra, não ao senhor feudal, de modo que não podiam ser vendidos. Eles pagavam o direito de usar a terra trabalhando nas porções do senhor feudal e pagando outros tributos. A corvéia, trabalho gratuito na terra do senhor feudal, era uma das obrigações feudais clássicas. As outras eram a talha, percentual da produção que deveria ser entregue ao senhor feudal, e a banalidade, imposto pelo uso de equipamento feudal que o servo era proibido de possuir, como por exemplo os moinhos.
Quando se analisa com calma, vê-se que o feudalismo era um sistema de predação que impedia o aumento da produtividade, pois essa era a única forma de uma minoria armada manter o domínio sobre uma vasta massa de trabalhadores miseráveis, praticamente o Brasil contemporâneo. As relações sociais, bem como aquelas que regulavam a posse e a propriedade da terra e de todos os bens, tinham como finalidade impedir a independência do trabalhador, e a sua subordinação ao senhor feudal era garantida. Ao tentar impedir o progresso, eles garantiram o feudo. Havia também homens livres, como os vilões, habitantes das vilas, e camponeses livres, que participavam do exército como peões, se andasse a pé, ou cavaleiros, se andasse a cavalo, que podiam também ser artesãos ou mercadores, sendo isentos de muitas taxas e obrigações em relação a servos e vilões. Esse estado clássico de coisas duraria muito pouco tempo, pois ainda no século IX haveria já um renascimento urbano e começariam as incursões vikings, dinamarqueses e suecos na Europa Ocidental e no Mediterrâneo, e varengues, sobretudo suecos, na Rússia e no Báltico, contra a Europa. As incursões vikings acabariam por forçar muitos feudos a travar outras lutas que não fossem aquelas entre si mesmos, e acabou reforçando o papel dos suzeranos, sobretudo nas terras banhadas pelo Atlântico, pelo Báltico e pelo Mar do Norte. Esse reforço acabou por centralizar um pouco o poder político, mas os próprios vikings e seus descendentes acabariam por criar alguns dos primeiros estados nacionais da Europa. A Inglaterra e a Rússia foram estados nacionais criados por vikings. Perfeito? Mas vamos continuar. Os vikings, originalmente pagãos, foram finalmente convertidos ao catolicismo, e a atitude de conversão e luta contra o inimigo militar exterior acabaria por levar às cruzadas, na medida em que povos túrquicos avançavam sobre as estepes na Europa Oriental e no Oriente Médio. Por fim, a peste negra acabaria por exterminar um terço da população da Europa e forçaria os europeus a buscarem centralização política. Vamos, já que estamos no feudalismo, partir para o surgimento do Ocidente do capitalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo foi basicamente a troca de uma economia baseada na autossuficiência rural e em obrigações recíprocas e desiguais por uma economia mercantil urbana baseada no trabalho assalariado. Vikings e árabes colaboraram para que isso acontecesse. Como nós já dissemos, o auge do sistema feudal aconteceu no século IX, após Carlos Magno. Mas Carlos Magno já enfrentava árabes e o filho dele teve que enfrentar os vikings, que nesse século sitiaram Paris 2 vezes, e os varengues já atacavam Constantinopla. Também passaram a saquear e mesmo ocupar as ilhas britânicas. Paralelamente a isso, os árabes ocuparam a Península Ibérica, Sicília e o sul da Itália. Se por século a pobreza rural protegeu a Europa Ocidental, agora essa pobreza fez da Europa um alvo fácil. Originalmente, os vikings eram pagãos e os árabes muçulmanos. A cristandade, um dos pilares do medievo, estava sob ameaça. A igreja reagiria com as cruzadas e os nobres com a centralização política e o aumento do poder dos suzeranos. As cruzadas enriqueceram muito a igreja, que acabava herdando muitas das posses dos nobres que morriam em batalha. Paralelamente, o contato com o mundo islâmico mostrava aos europeus outra realidade, que eles passaram a aspirar: cidades e pessoas limpas, universidades, arte, luxo. De toda forma, lutar contra os vikings, depois contra os mouros, árabes e turcos, exigiu exércitos cada vez maiores e excedentes para armá-los, vesti-los e alimentá-los. O feudalismo é baseado em autossuficiência, não em excedência, então ele teve que começar a ser rompido. Os vikings mostraram aos europeus a necessidade de governos centralizados, e os muçulmanos levaram a eles invenções chinesas, como o papel, a pólvora e o astrolábio, indianas, como o zero e os números posicionais, persas, como o moinho d'água e a química básica, e árabes, como as universidades. Por conta das novas necessidades de produção, a manufatura e o artesanato voltaram a se desenvolver, e o comércio cresceu. Nasciam novas cidades, e as que já existiam passaram a crescer. Apareceram os primeiros banqueiros, e a burguesia surge enquanto classe social. Enquanto estava indo tudo mal no feudalismo, as coisas pioraram com a peste negra entre 1347 e 1351. A peste negra fez com que milhões de europeus morressem e outros milhões fugissem desesperados para as vilas, burgos e cidades, porque o status político era diferente de cada um desses, onde desesperavam trabalhar por qualquer coisa, o que fortaleceu enormemente o poder da burguesia.
Isso acabou fortalecendo cidades mercantis no Mediterrâneo, como Gênova, Veneza, Amalfi e cidades da Liga Hanseática, no Báltico. As primeiras intermediavam o comércio com o Ocidente através de Constantinopla e os árabes, e as outras viam, através das ruas de Novgorod e Kiev, faziam comércio com os persas. No século XIV, já eram grandes o número e o tamanho das cidades e feiras espalhadas por toda a Europa. Por séculos, aumentou a necessidade de armamento, equipamento e agora de luxo, ao mesmo tempo que a população rural diminuía, de modo que os que ficavam no campo tinham que trabalhar cada vez mais para sustentar o sistema e, eventualmente, se revoltavam nas chamadas jaquerris. Mais práticos, os nascentes capitalistas ingleses impediram que o problema acontecesse em terras britânicas, simplesmente expulsando as pessoas, os camponeses desse campo, e trocando os camponeses por ovelhas. Eram os enclosures. Em 1415, inicia-se o Ocidente moderno. O capitalismo tem seu primeiro grande marco, foi a tomada de Ceuta pelos portugueses. E em 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos e o Império Romano formalmente deixa de existir. Antes disso, surgiram a Inglaterra em 1066, Portugal em 1139, França em 1190, a Dinamarca em 1397, a Rússia em 1453, a Espanha em 1492 e a Suécia em 1523. Com estados nacionais nos quais a burguesia, com exceção feita a Rússia, era o núcleo do apoio estatal centralizado e o trabalho servil substituído pelo assalariado, o velho esquema idealizado por Carlos Magno no ano 800 estava desmontado. A Europa era capitalista. O processo, claro, não foi imediato, certo? E aí não é só uma questão de processo, vamos dizer, econômico, histórico. O processo psíquico. Porque vimos que, diferente de outras regiões que contavam com estabilidade por longos períodos de tempo, como a China, como o Oriente Médio, ou de regiões que tinham um núcleo espiritual mais proativo, como a África, a Europa viveu sob o jugo de uma opressão espiritual, do medo constante, da miséria, da sujeira, da imundície. Isso cria um estado de coisas que faz com que o ocidental temesse o diferente, o outro. O outro era o bárbaro, o escravizador, o huno, o germânico, o godo, o húngaro, o tártaro, o russo. Então é uma mentalidade infantil que necessitava de Deus para se proteger. Repara, é uma noção muito diferente do Deus dos hebreus ou dos muçulmanos. Esse medo patológico, essa sujeira patológica, essa imundície patológica, essa fome patológica, essa miséria patológica, porque a Europa não tinha ouro, não tinha prata, não tinha minério, a Europa era uma miséria, como a Europa ainda é uma miséria. A Europa é um continente miserável, sem recurso natural, sem recurso energético, e ficou rica, roubando os outros. E mesmo essa mentalidade de ladrões, ela tem interferência na vida psíquica. Ela explica a doença do Ocidente, porque eu falo que o Ocidente e o capitalismo, eles não são apenas um modo de produção ou um sistema econômico. Não. É também um sistema mental, doente, objeto, sujo, certo? Inclusive, eu vou terminar esse vídeo aqui e vou tomar banho, que eu tenho uma live bem mais tarde e preciso de uma desculpa para me sentir limpo, porque só de falar da Europa eu já sinto piolhos, sujeira. Ai, meu Deus do céu, que horror. Assista ao filme de Monty Python, do grupo de humor inglês, britânico, né, Monty Python. Eles não fazem questão nenhuma de esconder a imundícia europeia. Nem os atuais europeus fazem, na verdade.